Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de unidade de conservação. E agora eu vou falar sobre as unidades de conservação propriamente ditas. Vou começar a falar sobre as unidades. Primeiro trazendo um conceito, que está ali no artigo 2º, inciso 1º da Lei 9985 de 2000, a Lei do SNUC, que diz o seguinte: o que é uma unidade de conservação? É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com as características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Em resumo, o que é? É um espaço criado pelo poder público. Então, não quer dizer necessariamente que o poder público vai construir o espaço, mas ele vai encontrar um espaço, vai identificar um espaço que tenha recursos naturais relevantes, importantes, que mereçam ser protegidos, e o poder público vai identificar aquele espaço como uma unidade de conservação e, a partir daí, vai atribuir um regramento todo específico para esse espaço, justamente a fim de que sejam garantida uma proteção maior para aquele espaço em termos de proteção ao meio ambiente. A criação, como eu já disse na primeira aula, a criação da unidade de conservação pode se dar por lei ou por decreto. Agora, a extinção ou a redução, ou seja, medidas que vão reduzir a proteção ambiental, só pode ser feita por meio de lei. Um decreto não é um instrumento legítimo, adequado para a redução da proteção ambiental. Se for reduzir, que é algo que não se espera, né, não se recomenda, até pelo princípio do não retrocesso em termos de proteção ambiental, mas se houver essa extinção ou redução, só pode ser feita por meio de lei, jamais por decreto. A criação por decreto ou lei, a extinção ou redução só por lei. A desafetação também depende de lei. O que é desafetação? Afetar é quando um espaço está vinculado a uma finalidade. Então, por exemplo, há uma unidade de conservação que ela está afetada para determinada proteção ambiental. Então, ela está identificada como que a função dela é exercer aquela proteção ambiental. A desafetação é tirar essa finalidade dela. Ó, essa unidade de conservação não vai mais servir para isso, então eu estou desafetando ela. Essa desafetação também só pode ser feita por lei, porque também reduz a proteção ambiental. Não pode ser feita essa desafetação por medida provisória. Essa foi uma decisão muito importante que o STF tomou, que a medida provisória, o STF entendeu o seguinte: há um limite implícito na Constituição para a medida provisória em termos de redução de proteção ambiental. A medida provisória só pode versar sobre o meio ambiente se for para aumentar a proteção. Para diminuir, não pode. Então, o instrumento é só a lei. Medida provisória também não pode fazer essa desafetação, ou extinção, ou redução. Agora, voltando aqui para as unidades de conservação, elas podem ser compostas por áreas públicas ou particulares, a depender da modalidade. Então, não necessariamente a unidade de conservação vai ser uma área pública. Pode, eventualmente, ser uma área particular que o poder público pega e mantém a propriedade como particular, mas vai dar um regramento específico para aquela propriedade que a gente vai ver nas próximas aulas. Além disso, a criação de uma unidade de conservação, quando o poder público decide criar uma unidade de conservação, ela deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública. Deve ser feita uma consulta pública, uma consulta à sociedade civil, aos órgãos competentes, para verificar sobre a localização dessa unidade, a sua dimensão, seus limites, para verificar aqui realmente é um local bom para criar essa unidade de conservação, quais são os limites, vai afetar tal ou qual situação, nós vamos proteger mais aqui, mais ali, enfim. Antes de criar, é preciso ser feito esses estudos técnicos e essa consulta pública. Não é necessária, porém, a consulta pública para estações ecológicas e reservas biológicas. A gente vai ver que essas são as duas primeiras unidades de proteção integral. Por enquanto, assim, nesse começo, esses nomes podem assustar um pouco, mas a gente vai ver daqui a pouco que é tranquilo, dá para lembrar o nome dessas unidades de conservação. Então fica aqui a informação de que estações ecológicas e reservas biológicas não precisam de consulta pública. As demais unidades de conservação precisam sim. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula.
Até mais. Tchau, tchau.